2 anos atrás, minha vida passou por um daqueles momentos que a gente nunca esquece. Meu sogro, Pedro, faleceu depois de uma longa luta contra um câncer de garganta. Ele morreu em casa, na cama dele, exatamente como queria, cercado pela família. Naquela tarde, todo mundo estava arrasado, mas eu tentei me manter firme, principalmente pelas minhas filhas, que eram muito próximas dele. Mais tarde, já de noite, eu estava sozinha no meu quarto. O silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. Aquele tipo de silêncio que até o bater do próprio coração parece alto demais. Foi então que ouvi algo, uma tosse. Na hora, eu congelei. E não foi qualquer tosse, entende? Era uma tosse familiar, quase como um carimbo de alguém. E eu pensei comigo, meu Deus, isso soa como o Pedro. Só que havia um detalhe. Além de mim, só estavam em casa as minhas 2 filhas adolescentes. Não havia ninguém mais. Virei lentamente para o lado de onde veio o som. E eu juro, diante de tudo o que acredito, que lá estava ele, o Pedro. Ele parecia real. Real de verdade. Não tinha aquela aparência frágil, magra e abatida de quando estava doente. Pelo contrário, estava com o rosto cheio, saudável, quase como se nunca tivesse passado por nada daquilo. Ele me olhou direto nos olhos e falou com uma calma que me deixou ainda mais arrepiada. Você poderia dizer a Caroline que sinto muito por não ter comprado o sapo verde? Quando eu estava vivo, eu não tinha tempo. E quando estava morrendo, aquilo ocupou todo o meu tempo. Agora eu tenho muito tempo, mas parece que deixei minha carteira em casa. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele simplesmente desapareceu. Eu fiquei paralisada. Não sabia se chorava, se gritava, ou se simplesmente fingia que nada tinha acontecido. Dormi muito mal naquela noite, com a sensação de que a qualquer momento ele poderia aparecer de novo. No dia seguinte, ainda abalada, decidi contar para a Caroline. Confesso que fiquei receosa de assustar minha filha, mas a verdade é que eu precisava dividir aquilo. Filha, o vovô me pediu para te dar um recado. Ele disse que sente muito por não ter comprado o sapo verde. Antes que eu pudesse terminar, ela começou a chorar de um jeito que partiu meu coração. E foi só então que tudo fez sentido. Entre soluços, ela me explicou. Quando eram pequenas, todo domingo ela e a irmã iam visitar o avô. Era um costume. Ele sempre as levava a uma confeitaria perto de casa, e lá comprava um doce em forma de sapo verde. Isso virou uma tradição só deles. Eu nunca participei muito dessa parte porque não gostava de exagero com doces, mas para elas era algo especial, uma lembrança da infância. Na semana antes dele falecer, Caroline estava no hospital, segurando a mão dele. Ele já estava delirando um pouco, a mente divagava, mas naquele momento pediu desculpas por não ter comprado o doce no aniversário de 14 anos dela. Ela tinha pedido, mas ele brincou dizendo que já estava grande demais para aquilo. Ela guardou aquilo no coração, como se fosse um peso. E pelo visto, ele também. A ponto de trazer esse arrependimento consigo, mesmo depois da morte. Quando ela me contou tudo isso, eu senti um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Porque, de todas as coisas que ele poderia ter dito, de todas as mensagens que eu poderia ter inventado ou confundido, ele escolheu justamente aquilo. Um detalhe que só os dois sabiam. E desde aquele dia, eu nunca mais duvidei do que vi naquela noite. Talvez o Pedro realmente tenha voltado só para corrigir algo que para ele ainda estava em aberto. Eu só sei de uma coisa. Se existe vida depois da morte, talvez ela seja bem diferente do que a gente imagina. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas. Sempre achei que eram exageros ou invenções para assustar criança. Só que teve uma noite que mudou completamente a forma como eu vejo essas coisas. Minha irmã, Camila, e o namorado dela, Marcelo, passaram por uma experiência que até hoje me dá arrepio só de lembrar. E o pior,
Aconteceu dentro da casa do meu pai, aqui em Curitiba, onde a gente cresceu. A casa é antiga, deve ter uns 50 anos fácil, daquelas construções de tijolo grosso, corredores compridos e janelas altas que rangem quando bate o vento. O pior lugar, sem dúvida, era o porão. Era lá que Camila e Marcelo dormiram quando vieram visitar a gente, porque não tinha espaço nos quartos de cima. O porão era úmido, com chão de concreto frio e teto sem forro. Então, dava para ver todos os canos e fios expostos. O cheiro era forte, sempre de mofo e ferrugem. Tinham 4 cômodos lá embaixo. Um quartinho de entulho que ninguém abria, a lavanderia, uma antiga sala de estar abandonada e um quarto com uma porta de madeira de venezianas, que parecia saída de filme de terror. Naquela noite de inverno, o vento batia nas janelas da casa inteira. Camila e Marcelo desceram as escadas com cobertores extras, fecharam bem a porta do quarto e se encolheram na cama. O silêncio lá embaixo era estranho, porque dava para ouvir tudo o que acontecia no andar de cima. Passos, móveis rangendo, até a fornalha antiga ligando e desligando. Era o tipo de som que já deixava qualquer pessoa desconfortável. Camila me contou que, por volta das 3 da manhã, acordou com aquela sensação horrível de que alguém estava olhando para ela. Sabe quando a gente sente uma presença, mesmo sem abrir os olhos? Então, ela virou de lado, devagar, e quando abriu os olhos quase desmaiou. Um homem velho estava parado ao lado da cama. Ele usava um macacão de trabalho, desses gastos de fazendeiro, e um boné puído. O rosto era pálido, marcado por rugas profundas. Ele não dizia nada, apenas encarava minha irmã fixamente. Camila ficou tão apavorada que tentou gritar, mas a voz não saía. O corpo dela travou de medo. Então ela começou a chutar as cobertas desesperada, tentando criar coragem para correr. O velho deu um passo para trás, recuando em direção à parede, mas sem tirar os olhos dela. Foi nesse momento que Camila reuniu forças, pulou da cama e correu em disparada. Ela atravessou o quarto, abriu a porta com toda a força e subiu as escadas como se a vida dela dependesse disso. Foi direto acordar o meu pai, gritando que tinha alguém no porão. Meu pai, ainda sonolento, pegou uma lanterna e desceu para verificar. Ele acendeu todas as luzes, abriu as portas dos cômodos, olhou cada canto, mas não tinha ninguém. O porão estava vazio. Enquanto isso, Marcelo dormia profundamente, sem ter visto nada. Camila só conseguiu voltar a dormir já de manhã, depois de muito custo. Mas a história não terminou aí. Mais ou menos 1 hora depois, Marcelo acordou no quarto. Ele olhou para a porta fechada e percebeu uma figura parada ali. Naquele primeiro instante, ele achou que fosse nossa madrasta, que tivesse descido para pegar alguma coisa. Então ele falou: "Silvana? O que você está fazendo aqui embaixo a essa hora?" A figura não respondeu. Ela apenas deslizou lentamente para dentro do quarto de venezianas. Foi nesse momento que Marcelo percebeu. Aquilo não era a Silvana. A mulher parecia meio translúcida, o rosto sem nitidez e os pés não tocavam o chão. O sangue dele gelou na hora. Ele se sentou na cama, tremendo, e imediatamente acordou Camila para contar o que tinha acabado de ver. Ela não precisou de mais detalhes. Só de ouvir a palavra mulher, já sabia que não era imaginação. Os dois não pensaram 2 vezes. Subiram as escadas correndo e foram dormir no quarto do meu pai, aos pés da cama dele, como se fossem 2 crianças. Depois disso, a gente ficou tentando entender o que aconteceu naquela noite. Será que aqueles 2 espíritos estavam presos ali, vagando pelo porão? Será que eram um casal? Um homem e uma mulher que, de alguma forma, não conseguiram seguir em frente? Eu não sei. O que sei é que, desde esse dia, nunca mais duvidei que existem presenças perdidas. Gente que talvez nem perceba que morreu e fica vagando, tentando resolver assuntos inacabados. E eu juro, até hoje, quando passo pela porta do porão, sinto como se tivesse alguém lá embaixo observando.
Eu tinha uns 15 anos quando vivi uma experiência que, sinceramente, só quero ter passado uma única vez na vida. Até hoje, lembro de cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. Naquela época, morávamos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, numa casa antiga de 2 andares, localizada numa rua bem tranquila. Era o tipo de bairro em que todo mundo conhecia todo mundo, e nada de estranho costumava acontecer. Pelo menos, era o que a gente pensava. Numa sexta-feira à noite, meus pais saíram para o encontro de sempre com os amigos. Eu fiquei de babá dos meus irmãos mais novos. A gente estava entediado, sem nada para fazer, e alguém teve a brilhante ideia de fazer uma sessão espírita, só por diversão. Pegamos umas velas, improvisamos uma caixinha para usar como mesa e sentamos em círculo, de mãos dadas. No começo, era só risada, piada e zoeira. Ficávamos dizendo coisas do tipo: se tiver algum fantasma aqui, aparece agora. Era só brincadeira, nada sério. Pelo menos naquela noite nada aconteceu. Mas algumas semanas depois, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram coisas pequenas desaparecendo pela casa. Fotos de família, chaveiros, objetos sem muito valor. Achamos que era bagunça, descuido. Mas conforme os dias passavam, situações estranhas começaram a acontecer. Comigo, com minhas irmãs, com todos nós. A primeira vez que aconteceu comigo foi uma noite em que fiquei de babá de novo. Me deitei no sofá para esperar meus pais chegarem. Estava quase pegando no sono quando ouvi a maçaneta da porta girando. Logo depois, passos descendo as escadas em direção ao porão. Meu coração disparou. De repente, ouvi um som alto vindo da cozinha. Um sino de vaca que minha mãe deixava como decoração em cima do balcão começou a tocar. E não era um barulho leve, era como se alguém estivesse balançando com força. Naquela época, a gente tinha um dog alemão enorme. Em vez de reagir, ele simplesmente se encolheu atrás de mim, tremendo e rosnando baixo, com os olhos fixos na porta do porão. Eu fiquei paralisado. Não consegui mexer um músculo até meus pais voltarem. Quando perguntei se eles tinham passado em casa antes de sair, disseram que não. Depois disso, começaram os sonhos. Mas não eram sonhos normais. Eu sonhava que estava sendo jogado pelo quarto, como se alguma coisa invisível me agarrasse e me arremessasse contra as paredes. Sempre acordava suando frio. Só que o pior era o que acontecia quando eu abria os olhos. Eu ficava encolhido embaixo do cobertor de tricô que minha mãe tinha feito. E pela trama do tecido eu conseguia ver uma sombra. Uma figura parada ao lado da minha cama. Sem rosto, sem forma definida. Mas eu sabia que estava me observando. Não era só comigo. Minha irmã mais velha jurava que alguém chutava a cama dela durante a noite. A mais nova dizia ouvir passos atravessando os quartos, mesmo quando todos estavam dormindo. A sensação de ser observado sempre que subíamos ou descíamos as escadas virou rotina. E, curiosamente, nenhuma planta da casa crescia. Elas simplesmente morriam. Mas a gota d'água veio uma noite em que eu estava deitado, ainda acordado, e a cama começou a tremer. Primeiro, pensei que era imaginação, mas a cama balançava cada vez mais forte, como se alguém tentasse me acordar à força. Eu segurei firme e gritei: "Para com isso!" A cama parou por alguns segundos, e depois voltou a tremer ainda mais. Dessa vez eu gritei com toda a força: "Sai daqui agora!" Na mesma hora, tudo cessou. O quarto ficou em silêncio absoluto. Mas o medo que eu senti naquela noite nunca mais saiu de mim. O mais perturbador é que eu só descobri anos depois que não era o único. Hoje tenho 37 anos, e em uma conversa de família percebi que meus irmãos viveram as mesmas coisas. Cada detalhe. Como se estivéssemos todos lendo o mesmo livro. Só que ninguém teve coragem de contar nada na época, nem para os meus pais. Até hoje, de vez em quando, passo em frente àquela casa e fico imaginando se as pessoas que moram lá agora estão passando pelas mesmas coisas. Eu nunca tive coragem de perguntar. Tenho medo de que, só de falar sobre isso, aquilo acabe me seguindo para casa outra vez. E só de lembrar,
Ainda sinto aquele arrepio subindo pela espinha. Se inscreva e compartilhe nosso canal. Se você tiver coragem,